Como cristão, eu tenho a consciência de uma vocação profética. Todo cristão precisa ter esta consciência. E é em nome desta vocação que eu ouso me pronunciar. Na verdade, eu me vejo na obrigação de me pronunciar com relação aos acontecimentos dos últimos dias. Especialmente o que está acontecendo em Manaus. Manaus está sem oxigênio. Ironicamente, Manaus, que é a capital do estado do Amazonas, todo o estado amazonense é considerado pelo mundo todo como patrimônio da humanidade e é visto, é tratado, é considerado como o pulmão do mundo. Mas agora Manaus está sem oxigênio. Qual deve ser a minha atitude? Qual deve ser o meu comportamento como cristão, como pastor, como igreja, como seguidor de Jesus, como alguém que se diz discípulo de Cristo Jesus, o Senhor? Eu quero compartilhar com vocês rapidamente aqui esta mensagem que, mais do que uma mensagem, mais do que uma reflexão, é um clamor. Eu estou aqui para fazer um clamor e vou fazer uma oração. Eu vou convidar você daqui a pouco para nós fazermos uma oração, porque o meu coração afunda dentro do peito em saber que nós, como cristãos, temos uma missão, temos uma responsabilidade, uma tarefa tão grande nesta terra e que esta missão, esta responsabilidade, ela deve exercer influências e deve ter implicações em vários sentidos, em vários aspectos e em várias dimensões da sociedade. E principalmente agora, nesse tempo caótico, nesse tempo de crise, nesse momento tão doloroso que nós estamos enfrentando desde que esta pandemia se instalou no seio da humanidade. Já vamos para quase um ano com toda essa situação complicada, com pessoas morrendo. Só aqui no Brasil nós já passamos da marca dos mais de 200 mil mortos. Famílias estão destruídas, famílias estão destroçadas, famílias estão jogadas no pó, na cinza, no fundo da angústia e da amargura pela perda do seu ente querido. E tem um texto aqui em Isaías que eu quero ler para vocês, capítulo de número 61 do profeta Isaías, que diz: "O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a manifestação da sua glória." Nós conhecemos esse texto ora profetizado pelo profeta Isaías no capítulo 61 e que foi usado pelo próprio Jesus. Jesus se valeu deste texto quando pela primeira vez em Nazaré, cidade onde ele foi criado, ele entrou numa sinagoga num dia de sábado e foi dado a Jesus o rolo do livro e ele abriu exatamente aqui, no profeta Isaías, leu esta escritura e ele aplicou a si mesmo estas escrituras, porque o texto de Lucas, capítulo de número 4, diz que enquanto todos estavam com os olhos fitos em Jesus, os olhos firmados, atentos em Jesus, diz o texto que Jesus se virou para todos aqueles que ali estavam e disse: "Hoje se cumpriu esta escritura que vocês acabaram de ouvir." O que eu quero dizer para vocês aqui é que esta é a missão da igreja.
A igreja foi plantada na terra para ser carvalho de justiça, a última parte do versículo 3 que eu li aqui. A igreja foi plantada nesta terra para ser carvalho de justiça. No clássico Sermão do Monte, Jesus estava ensinando as multidões, e no capítulo 5, a partir do capítulo 5 de Mateus, onde nós temos o registro do Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque estes serão fartos. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, ainda nesta série de sermões que Jesus estava pregando no monte, Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Significa dizer que o cerne da mensagem de Jesus não foi bênçãos e nem milagres, como muitas igrejas estão se propondo hoje, usando as bênçãos e os milagres. Não que eu seja contra bênçãos e milagres, claro que não, mas sou contra, sim, a maneira como estão se utilizando da bênção e do milagre, instrumentalizando a bênção e o milagre para fazer propagandas de si mesmo, para fazer propagandas de seus ministérios. Enquanto que as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perecendo, e líderes religiosos, pastores e pregadores deste país têm se valido e têm instrumentalizado os textos das Escrituras e têm instrumentalizado bênçãos e milagres, nada mais, nada menos, com o objetivo de se promoverem, de se autopromoverem. E nós não vemos isso na vida de Jesus, no ministério de Jesus e nem no ensino de Jesus. Pelo contrário, o cerne de sua mensagem não foi bênçãos e nem milagres. O cerne da sua mensagem foi justiça. Foi este o cerne da mensagem de Jesus. E ele coloca como parâmetro para a sua igreja, como diretriz para os seus discípulos, para os seus seguidores, para aqueles que aceitam o desafio de segui-lo, que nós precisamos nos comportar assim. Ser voz para o fraco, ser o consolo para o oprimido, para o abandonado, para o desprezado. Nós fomos plantados para ser carvalho de justiça, para a manifestação da glória do Senhor. Esta é a nossa missão. Nós temos esta tarefa. Eu chamo a atenção de todos nós agora, homens e mulheres, igrejas, líderes, pastores, pregadores, cidadãos e cidadãs brasileiras. Ouçamos o clamor dos oprimidos. Vamos parar um pouco para ouvir os que choram e vamos fazer alguma coisa. Nós precisamos nos mobilizar. E eu me vejo no direito e na obrigação, como disse aqui no início deste vídeo, eu tenho a consciência de uma vocação profética. E o que é esta vocação profética? O que implica esta vocação profética? Implica na atitude de todo discípulo, todo seguidor de Jesus, todo cristão tem a obrigação, especialmente agora, neste momento de dor, de lágrima, de perda, de sofrimento, nesse clima de morte, neste clima de tensão, nós cristãos, seguidores de Jesus, no exercício da nossa voz profética, cobramos do governo federal uma resposta. Cobramos das autoridades competentes uma resposta urgente. As pessoas estão morrendo e nós não vamos nos calar. E nós não vamos deixar as coisas ficarem quietas. Nós vamos levantar as nossas vozes, nós vamos pressionar, nós vamos fazer o que precisar ser feito. Mas vamos, no exercício de nossa vocação profética, de nossa voz profética e de nossa vocação política, pressionar. E eu estou aqui, somando a minha voz com centenas e milhares de outras vozes que, como eu, não se conformam, que, como eu, não se calam, que, como eu, estão aqui para estirar o dedo em riste, como um profeta, que esta mensagem é uma mensagem profética, e estirar o dedo em riste como os profetas da antiguidade para dizer: assim diz o Senhor, Deus está cobrando e requerendo e nós estamos aqui neste mundo e nós não vamos nos calar e não vamos permitir que as nossas vozes sejam silenciadas.
Não estamos discutindo aqui partidos políticos, não estamos discutindo aqui se é esquerda, se é direita, é uma briga tola, uma briga que não leva ninguém a nada, uma briga que já cansou, uma briga inútil e fútil. Chega, nós precisamos de uma consciência que as pessoas estão morrendo e perecendo e nós não temos tempo para achar culpados e nem para discutir ou brigar de que lado de que lado está, de que lado vai ficar ou deixar de ficar do ponto de vista político-partidário. É momento de nos unir, de dar as nossas mãos. É momento de fazer alguma coisa, de nos mobilizarmos, de nos mover do lugar. Porque não é possível que as pessoas vão continuar morrendo. Não é possível que Manaus vai continuar sem oxigênio. E nós vamos continuar inertes, vamos continuar vendo o governo agindo com as suas irresponsabilidades, vamos continuar vendo as autoridades de forma omissa, se comportando de forma omissa e nós calados. Alguma coisa precisa ser feita. E nós vamos fazer. E estamos fazendo. Eu quero também aproveitar aqui para deixar uma palavra de solidariedade para todas as pessoas que estão sofrendo a dor do luto. Já mencionei aqui mais de 200 mil pessoas. É o número de mortos neste país. Mais de 200 mil pessoas. Famílias estão destroçadas e destruídas. E eu quero deixar aqui uma palavra para vocês. Deus é o nosso companheiro sempre. Apesar da dor, eu sei que no momento da dor, no momento do luto, não há palavras que sejam suficientes para acalentar corações, para consolar corações, para enxugar lágrimas de pais, de mães, de filhos, de amigos que estão no pranto, no choro e no desespero da dor da perda. Mas eu quero deixar esta palavra aqui, a palavra de Deus, consolo do Espírito Santo, dizer que o coração de Deus chora com vocês, que o coração de Deus está do vosso lado, que o coração de Deus palpita no mesmo compasso que palpita o coração de vocês. Ele é o mesmo que esteve com Jesus, o seu Filho, na cruz, mesmo que ele bradou dizendo, Deus meu, por que me desamparastes? E Deus estava ali com o Filho na cruz, ele não havia desamparado o Filho na cruz. Mas é que a dor foi tão grande, a angústia da dor, da morte foi tão tremenda, que foi como se Jesus se sentisse desamparado. Mas na verdade não. A dor do Filho doía no Pai. E o Pai sentiu a dor do Filho, e sentiu a dor do Filho na mesma intensidade. Deus chora com você, Deus chora conosco. Eu quero convidar você para orarmos juntos. Vamos orar neste momento e pedir a Deus que, segundo sua bondade, que segundo sua misericórdia, pelo seu Espírito Santo, envie consolo do alto, envie consolo para os nossos corações, que Ele nos ajude e nos ajude a nos levantar para agir, para sermos uma encarnação da ação de Deus na terra e também nos ajude no sentido puro da palavra, de dar um basta, de nos ajudar, de nos enviar socorro, de alguma forma, de alguma maneira, como o salmista na antiguidade cantava e orava, Deus envie-nos socorro, precisamos de socorro. Salmo 121, por exemplo, que é um cântico de romagem, que à medida que eles iam caminhando e peregrinando rumo a Jerusalém, cantavam e diziam, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Vamos orar. Amado Deus, maravilhoso Pai, ó Senhor, peço a Ti a Tua bondade e misericórdia, o Teu consolo aos corações que estão abatidos e oprimidos, aos corações que estão angustiados. Senhor, quanta tristeza, quanta dor. O cenário é de morte, o cenário é de luto, a terra está triste, o clima está tenso, a atmosfera é de tristeza. Mas nós cremos e confiamos na Tua palavra, cremos na Tua companhia, cremos que o Senhor está conosco, cremos que no meio de toda esta escuridão, no meio de toda
esta angústia, no meio de todo este pavor, o Senhor pode se levantar com socorro. Assim como o Senhor se levantou num dia de tempestades, em que os discípulos achavam que o barco ia afundar, e o Senhor deu ordem para que o mar se aquietasse, para que a tempestade se acalmasse, como quem dá ordem a uma criança, e a tempestade parou, e o mar se aquietou. Assim como o Senhor falou ao vento, e o vento obedeceu, nós te pedimos, fala, Senhor, fala neste tempo de crise, fala neste tempo de dor, fala neste tempo de angústia. Senhor, estes corações, estas famílias que estão destroçadas, estas famílias que estão abatidas, que estão angustiadas, famílias que as suas vidas nunca mais serão as mesmas. Encontre estas famílias, que elas possam se sentir abraçadas, acolhidas e confortadas pelo Teu Espírito Santo. Envie o Teu consolo do céu, o consolo real, pleno do Teu Espírito, para que estas vidas, para que estes corações sejam abraçados. Ó Senhor querido, amado Deus, nós clamamos a Ti. Eu peço a Ti neste momento, com fé, com meu coração, Senhor, um coração contrito e quebrantado diante de Ti, pedindo Tua bondade, Tua misericórdia. Ouça as nossas orações, ouve o nosso clamor, ouve o nosso gemido quando gememos, ouve a nossa súplica. Ouça-nos, ó Pai. Deus, tenha misericórdia de nós. Venha dar um basta, venha acalmar os ventos e as tempestades. Venha, Senhor, no meio de todo este caos, fazer brotar de novo o sorriso em nossos lábios, fazer brotar de novo a alegria na nossa face. Nós clamamos assim e te pedimos no precioso nome de Jesus. Faz assim por nós, em nós e através de nós. E nós te daremos o louvor e a glória, porque a Ti pertence. Em nome de Jesus. Amém. Amém.